Se você quer crescer a sua empresa mais rápido, talvez o problema não seja falta de lead, falta de vendedor, falta de produto ou tráfego pago. Talvez o problema seja que você está tentando escalar o negócio errado, do jeito errado, resolvendo o problema errado. E eu vou te provar isso nesse vídeo. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Soares, eu sou empresário, tenho 8 empresas, 70 funcionários. No ano passado faturamos 30 milhões de reais, esse ano vamos faturar 50 e com 50% de margem, essa é a parte mais importante. E existem empresários que colocam mais dinheiro em anúncio e continuam sem lucro. Existem empresários que contratam mais vendedores e continuam sem previsibilidade. E outros empresários que vendem mais e ficam mais presos ainda na operação. E o pior empresário que eu acho é aquele que fatura bem, mas vive sem caixa, sem time, sem processo, sem paz. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, ó, crescer uma empresa não é fazer mais força. Crescer uma empresa é descobrir qual gargalo está limitando o teu próximo nível. Nesse vídeo eu vou te mostrar como analisar qualquer empresa, entender qual modelo de negócio você está jogando, qual é o gargalo de cada modelo e o que você precisa ajustar para crescer mais rápido com gestão, marketing e vendas. E fica até o final, porque no final eu vou te mostrar um diagnóstico simples para você descobrir se a tua empresa está travada por falta de aquisição, por falta de conversão, falta de entrega, falta de processo ou excesso de dependência do dono. A maioria dos empresários olha para crescimento de um jeito muito raso, muito superficial. Quando a empresa não cresce, ele pensa, nossa, eu preciso estar vendendo mais. Quando o faturamento dele cai, ele pensa, caraca, eu preciso de mais demanda. E quando o time não entrega, ele pensa, eu preciso contratar gente melhor. Só que na maioria das vezes isso é sintoma, não é causa. Uma empresa ela pode estar sem lucro não porque ela vende pouco, mas porque ela vende errado. Ela pode estar sem caixa não por falta de cliente, mas porque o ciclo financeiro está quebrado. Então antes de perguntar como que eu vendo mais, você precisa fazer uma pergunta. Onde exatamente a minha empresa está vazando crescimento? Porque se você não sabe onde está o vazamento, qualquer estratégia vira aposta. E aí você coloca mais tráfego pago, com lead frio, lá no teu WhatsApp, o teu vendedor não consegue responder essa pessoa no tempo hábil, você cria um produto novo, a equipe não consegue entregar o que já vende, aí então a única opção que você vê é fazer promoção e acaba destruindo toda a tua margem. O que eu tô querendo te dizer é que não adianta acelerar uma máquina que já está quebrada. Se a tua empresa não tem um sistema, qualquer crescimento vai gerar mais pressão ainda. E aí, se tu não tem processo, o crescimento vai virar um caos. Se tu, porventura, não tem gestão, o crescimento vai virar uma ansiedade. E se tu depende do dono, cara, esse crescimento vai transformar a tua empresa numa prisão. Se a tua empresa só funciona quando você está em cima, então você não tem um negócio escalável. Talvez tu tenha criado um emprego caro dentro de um CNPJ. Para crescer qualquer empresa mais rápido possível, você precisa primeiro entender qual jogo que você está jogando. De forma simples, a maioria das empresas se encaixam em 4 grandes modelos. Existem empresas de produtos, empresas de serviços, empresas de educação ou conhecimento e empresas de software ou tecnologia. E por que isso é importante? Porque cada modelo tem uma vantagem, uma armadilha e um gargalo principal. E aí o erro que todo empresário comete é tentar usar a estratégia de outro modelo dentro do jogo que ele está jogando. O dono da clínica tenta copiar um infoprodutor. O dono de uma agência tenta copiar o que um SaaS está fazendo. O e-commerce tenta copiar uma mentoria. E aí a empresa fica confusa, a comunicação fica confusa, a operação fica confusa e o crescimento trava. A pergunta não é qual modelo é melhor. A pergunta, na verdade, é qual problema eu estou disposto a resolver pelos próximos anos. Porque quem trabalha no modelo de produto tem problema. Serviço também tem problema. Educação tem problema. Software tem problema. Não existe modelo perfeito. O que existe, na verdade, é um modelo que você entende e que você mais se adapta. E aí vamos fazer um paralelo aqui de todos os modelos para você entender em qual você está e o que você precisa corrigir, beleza? Vamos começar pelo modelo de produto. Aqui entra e-commerce, loja de roupa, marcas próprias, produto físico, cosmético, suplemento, acessório, distribuidoras e vários negócios que dependem de compra, estoque, venda e entrega. Esse modelo tem um grande atrativo, ele é fácil de entender. Você tem um produto, criou oferta, anuncia, vende e entrega. Acabou o seu trabalho. Mas o perigo está exatamente aí. Muita gente acha que produto é simples porque a venda parece simples. Só que o jogo real do produto não é o faturamento. O jogo real é a margem, o caixa e a recompra. Eu vou te dar um exemplo. Uma empresa pode vender 500 mil reais por mês no e-commerce e ainda assim está quebrada. Por quê? Porque tem custo de tráfego alto, frete caro, imposto, troca, devolução, antecipação de recebíveis, estoque parado, compra errada, margem apertada e guerra de preço. Então anota isso, e-commerce não quebra por falta de pedido. Muitas vezes ele quebra porque vende muito sem margem e sem caixa. Eu tive um mentorado que ele vendia um apoiador de mão.
E ele vendia muito, mais de 600 mil reais por mês, de um produto que muitas pessoas nunca nem ouviram falar. São aqueles apoiadores que as mulheres colocam as mãos para fazer as unhas. E ele vendia pra caramba. Qual que era o problema? A margem de contribuição da venda dele. Quem estava ganhando dinheiro de verdade era a plataforma, era a Shopee, que comia muitas vezes 34% de toda a venda que ele fazia. Ou seja, o chinês era sócio dele sem estar no risco envolvido. E pela minha experiência, esse modelo de produto, ele geralmente tem 4 gargalos fundamentais. O primeiro, que é a margem real. Não é a margem que você acha que tem, é a margem depois de tráfego, imposto, frete, comissão, embalagem, troca, plataforma e operação. Essa deveria ser a margem que tu realmente tem que se preocupar dentro da tua operação. Porque um número dentro da planilha, ele só é um número real depois que tu desconta todas essas coisas. E se tu fizer esse cálculo, tu vai ter um choque muito grande de realidade. O segundo ponto sensível é capital de giro. Para crescer, você precisa comprar mais, estocar mais, antecipar mais e suportar mais risco. Porque pensa comigo, se tu consegue comprar um volume maior, tu consegue comprar com mais desconto, mas automaticamente vai ter que injetar mais dinheiro. E aí você começa a fazer uma compra mais agressiva para tentar economizar, mas se tu não tiver previsibilidade de vendas, tu vai acabar se enforcando com a própria corda no pescoço. O terceiro é a diferenciação. Se o teu produto é igual que todo mundo tem, você vai para a guerra de preço e essa guerra a gente nunca vence. O quarto é a recompra. Se o cliente compra uma vez e nunca mais volta, tu fica dependente de adquirir um cliente novo o tempo inteiro. Então, se tu tem uma empresa de produto e quer crescer ela rápido, talvez o teu gargalo não seja colocar mais dinheiro no anúncio, talvez seja construir uma marca, melhorar a tua oferta, aumentar o teu ticket médio, criar recompra, protegendo a tua margem e ter clareza de caixa. Produto escala quando a empresa para de vender pedido e começa a construir margem, marca e recorrência. Agora vamos falar do modelo que talvez seja o preferido das pessoas do canal, que é o serviço. Aqui a gente entra clínica, agência, consultoria, escritório, assessoria, empresa de manutenção, prestadores de serviços no geral, tá? Esse modelo serviço é um excelente modelo para você começar, porque você começa a vender uma habilidade, uma execução ou uma solução que você já tem. Tu não precisa necessariamente ter estoque, fábrica, tecnologia complexa. Tu basicamente começa com conhecimento, com relacionamento, reputação e aí tu entrega. Mas serviço tem um problema estrutural, ele depende de pessoas. E quando depende de pessoas, aparecem os gargalos clássicos. Contratar é difícil, treinar é difícil, manter padrão é difícil, delegar é difícil, garantir qualidade é difícil pra caramba, fazer o cliente perceber valor é difícil e principalmente tirar o dono da operação é muito difícil. A maioria dos negócios de serviço cresce até encontrar um limite do fundador. No começo, o dono ele vende, entrega, atende, resolve, contrata, cobra, paga o incêndio e ainda posta no Instagram. E a empresa cresce porque ele é bom, só que depois a empresa trava. Pelo mesmo motivo, depende dele. Se a tua empresa cresce quando você trabalha mais e desorganiza quando você se afasta, tu não construiu uma empresa, tu construiu uma operação dependente de você. E aqui tem uma frase que eu quero que você grave, tá? Serviço não escala com talento, ele escala com processo. O talento do fundador, ele cria o começo, o processo vai criar a escala. Para um negócio de serviço crescer mais rápido, você precisa transformar o teu conhecimento individual em padrão coletivo. Isso significa script, checklist, treinamento, indicadores, reunião, rotina, cultura, liderança e principalmente acompanhamento. Não adianta tu contratar mais gente se cada pessoa faz do próprio jeito. Não adianta colocar mais lead para dentro se cada atendimento tem uma cadência diferente. Não adianta vender mais se a entrega não tem padrão. Não adianta cobrar a produtividade se a empresa não tem clareza do que realmente é boa de execução. Então, no modelo de serviço, o gargalo quase sempre é um dos três: pessoas, processo ou dependência do dono. E aqui eu me lembro muito do caso da Maísa. Quando ela chegou no nosso processo de consultoria, ela tinha uma empresa de engenharia, ela liderava mais de 70 homens em mais de 10, 15 obras diferentes e, na verdade, ela vivia um verdadeiro caos. Porque se ela parasse, a empresa parava. Se ela não estivesse na obra, a obra dava problema. Não existia processo. Não tinha checklist de obra, não tinha o gerenciamento desse checklist, as pessoas não tinham obrigação do que tem que fazer. E na maioria das vezes, o improviso leva à ruína. Porque a pessoa pensa, mas eu achei que era para ser feito assim. Não, não tem que pensar. Tem que fazer do jeito que foi estabelecido. Ou no script, ou no RCF, ou no checklist,
E ter uma disciplina de acompanhamento desses elementos é fundamental para o sucesso de uma empresa de serviços. O que eu estou querendo dizer é que o caminho para crescer e transformar o que está na tua cabeça é criar um sistema de coisas. O terceiro modelo é educação, conhecimento, mídia paga. Aqui entram os cursos, mentorias, comunidades, eventos, treinamentos, masterminds, programas de aceleração, infoprodutores e conteúdos pagos. Esse modelo ele é muito atrativo, porque pode ter uma margem significativa de 80%. Você vende conhecimento, método, acompanhamento, uma transformação. Tu não precisa entregar um produto físico para cada cliente. E quando você tem audiência e autoridade, a demanda começa a ficar cada vez mais orgânica. Ou seja, tu gasta cada vez menos para faturar cada vez mais. Mas existe uma mentira nesse mercado que é a ideia de que conteúdo por si só vende. O conteúdo ele não vende, a confiança que vende. As pessoas compram uma mentoria, um curso, um programa, porque elas acreditam que você entende o problema dela, você tem um método, tem prova, tem visão, consegue levar ela para um lugar melhor. E aí o gargalo do modelo de educação não é produzir mais conteúdo, é construir uma jornada de confiança. Porque primeiro tu precisa chamar a atenção, depois tu gera identificação, prova a tua autoridade, depois tu mostra o método, cria desejo, depois reduz o risco, convida a pessoa para um próximo passo. E é por isso que tem muito produtor digital que vive uma montanha-russa. Ele faz um lançamento, ele fatura bem, depois ele some, aí ele precisa reaquecer a audiência, depois lança de novo, aí depois fica sem previsibilidade. Ele até tem campanha, mas ele não tem um sistema contínuo de geração de demanda. Esse é o segredo. A evolução desse modelo é criar uma autoridade recorrente, comunidade, high ticket, eventos, relacionamento e esteira de produtos. Aqui entra algo muito importante para quem quer crescer, principalmente no YouTube. O canal ele não pode ser apenas um lugar para poder postar o vídeo. O canal ele precisa ser uma máquina de construção de confiança. Cada vídeo precisa ter uma função. Alguns vídeos atraem pessoas novas, alguns educam, outros quebram objeções. Alguns vídeos vão mostrar bastidores, outros vão gerar prova e alguns convidam para diagnóstico, evento ou mentoria. Educação não vende informação, educação vende confiança em uma transformação. E o quarto modelo é o modelo de software, SaaS, aplicativo, plataforma, ferramenta B2B ou tecnologia no geral. Esse é o modelo mais sedutor porque parece escalar infinitamente. Tu constrói uma vez e vende muitas vezes. A receita pode ser recorrente, a margem pode ser muito alta, o valor de mercado pode crescer muito, mas o software ele tem uma armadilha que ninguém fala. Ele demora para ficar bom. Tu precisa construir o produto, fazer o cliente ativar, usar, entender o valor, continuar pagando, receber suporte, indicar e não cancelar. Tu vende muito, mas o cliente cancela rápido. Você não tem crescimento, você tem vazamento. Por isso, no software, a palavra central é retenção. O software não escala quando você vende, o software ele escala quando o cliente fica. E essa lição vale para qualquer empresa, na verdade, né? Não importa se você tem clínica, agência, e-commerce, mentoria, SaaS, se você coloca o cliente para dentro e perde valor, perde margem, perde qualidade ou perde a recorrência, teu crescimento vai ser ilusório. O empresário precisa parar de olhar só para a aquisição e começar a olhar para o sistema completo. Quem entrou, de onde veio, quanto custou, comprou por qual motivo, foi atendido em quanto tempo, recebeu o quê, voltou, indicou, cancelou, comprou de novo, deu lucro. Sem essas respostas, você não tem gestão, tu tem achismo. Até aqui eu te mostrei que cada modelo de negócio tem gargalo diferente. Produto tem gargalo de margem, caixa e recompra. Serviço tem gargalo de pessoas, processos e dependência do dono. Educação tem um gargalo de confiança e autoridade. E o software tem um gargalo de ativação, retenção e produto. Mas existe uma coisa que separa empresas que crescem por esforço e empresas que crescem por sistema. E essa coisa se chama flywheel. Flywheel em português é como se fosse uma roda de crescimento. No começo ela é pesada, você parece fazer força para ela poder girar, só que quando cada parte da empresa começa a alimentar a outra, essa roda ganha uma velocidade significativa. E aí quanto mais ela gira, menos a empresa depende de empurrões isolados do próprio dono. A maioria das empresas não tem um flywheel, ela tem campanha, ela tem promoção, ela tem um lançamento, ela tem um mês bom, indicações eventuais, tem um vendedor que bate o recorde e o dono que apaga incêndio. Isso até gera faturamento durante um tempo, mas ela não cria crescimento previsível. Isso porque ela está muito imbuída de amadorismo. Ela é uma empresa muito amadora. O flywheel ele é diferente. Ele acontece quando gestão, marketing, vendas e entrega deixam de funcionar como departamentos separados. E aí começa a funcionar como uma máquina só. E eu chamo essa base de GMV, que é gestão, marketing, vendas.
E aí tu precisa entender que tudo isso faz parte da mesma engrenagem, sabe? Que é o motor de crescimento. Na gestão, tu enxerga os números, identifica os gargalos e define as prioridades. No marketing, tu atrai o cliente certo, educa o mercado e gera demanda. E nas vendas, tu transforma toda a demanda em receita com processo, velocidade e follow-up. A entrega gera resultado, prova, retenção, recompra e indicação. E tudo isso volta para a gestão como dado, para melhorar a próxima volta da roda. É assim que uma empresa para de crescer no grito e começa a crescer com inteligência. No empresa amadora é muito comum o pessoal do marketing reclamar que o pessoal das vendas não consegue fechar. E aí o pessoal de vendas reclama que o lead enviado pelo marketing foi ruim. O time de entrega reclama que vendas promete demais. E a gestão olha para os números tudo atrasado. E quando o dono tenta resolver, vai na força, vai no esforço, ele tem que trabalhar muito mais e apagar muito mais incêndio. O marketing não pode produzir qualquer tipo de conteúdo. Ele tem que produzir o conteúdo baseado nas objeções reais que as vendas escutam. E o time de vendas não pode vender no improviso, tem que vender usando script, prova, autoridade, posicionamento criado pelo marketing. E a entrega não pode ficar escondida. Ela tem que gerar cases, depoimentos, recompra, indicação. E aí, por fim, a gestão ela não decide mais por achismo. Ela olha os dados da roda inteira e corrige o gargalo certo. Esse é o jogo que a maioria das empresas ainda não entenderam. O crescimento não vem de uma ação isolada do marketing, da venda ou da gestão. O crescimento ele vem quando cada venda melhora o sistema que gera a próxima venda. E aqui entra a nossa metodologia. Quando a gente olha para uma empresa, a pergunta não é só como eu vou vender mais. A pergunta, na verdade, é qual parte da roda está travando o crescimento. Às vezes a roda está travada no marketing, porque a empresa atrai o lead desqualificado, porque fala com o público errado e não tem uma oferta muito clara. Às vezes a trava está em vendas, porque o lead chega, mas não existe uma velocidade de atendimento, cadência, CRM desatualizado, follow-up, não tem script, nem gestão comercial. Às vezes a trava está na entrega, porque a empresa vende mais do que consegue entregar, gera retrabalho, perde qualidade, aumenta cancelamento e destrói tua margem e a reputação. Ou então o problema está na gestão, porque o dono não sabe exatamente qual número olhar, quem cobrar e qual problema resolver primeiro. E é por isso que um diagnóstico é tão importante. Porque se você não sabe onde a roda está travando, você pode investir energia no lugar errado. Pode colocar mais tráfego em uma empresa que não converte. Pode contratar mais vendedor para uma operação que não tem processo. Pode criar conteúdo para uma oferta que ninguém entende. Pode vender mais, só que a tua entrega já está quebrada. A empresa ela não escala quando uma área faz força sozinha. A empresa ela escala quando a roda inteira gira junto. E quando você sente que a tua empresa fatura, mas ainda não tem previsibilidade, se você gerar lead, mas não converte como deveria, se você vende, mas continua sem lucro, sua roda de crescimento tem algum gargalo que está escondido. Agora, se você quiser entender onde é que está esse gargalo, o primeiro passo é fazer um diagnóstico. Não é sair contratando, investindo, nada disso. É olhar para a empresa como um sistema e descobrir qual ponto precisa corrigir agora para destravar a tua próxima fase. No final do vídeo, eu vou te mostrar como fazer esse diagnóstico de forma simples. Mas já deixa essa pergunta na tua cabeça, tá? Qual parte da tua roda de crescimento está travada hoje? Gestão, marketing, vendas ou entrega? Agora faz um diagnóstico comigo aqui, bem rápido, tá? Primeira pergunta, teu problema é aquisição? Ou seja, poucas pessoas qualificadas chegando até você? Se sim, você precisa melhorar o teu posicionamento, tua oferta, teu conteúdo, tráfego, indicação, autoridade e clareza de público. Definir teu ICP. Já se o teu problema é conversão, o lead está chegando, vira reunião, proposta, mas não tem venda. Aí tu precisa olhar para a tua resposta do vendedor, script, CRM, follow-up, cadência e qualificação de proposta. A terceira pergunta é, o teu problema é entrega? Tu vende, mas o cliente reclama, cancela, não indica ou consome demais a tua operação? Se sim, o gargalo está em processo. Onboarding, expectativa, equipe, qualidade e acompanhamento. A quarta pergunta é, será que teu problema é margem, caixa? Tu fatura, mas tu não está vendo o dinheiro para onde ele está indo? Se sim, tu precisa olhar para o preço, para o custo, imposto, comissão, mídia, retrabalho, inadimplência, estoque, ciclo financeiro e principalmente margem de contribuição. Agora, se tudo na empresa depende de você como dono, tudo tem que passar por você, a empresa precisa de liderança, rotina, indicadores, responsáveis, treinamento e autonomia com controle. Você precisa descobrir qual desses gargalos, se resolvido, destrava o próximo nível da tua empresa. Porque se o gargalo é conversão, mais tráfego só aumenta desperdício. Se o gargalo é entrega, mais venda só aumenta o problema. Se o gargalo é caixa, mais faturamento pode aumentar o teu risco. Se o gargalo é dependência do dono, mais crescimento pode tirar ainda mais a tua liberdade. Crescer rápido não é acelerar tudo, é acelerar no ponto certo.
Então, se eu pudesse resumir essa aula em uma frase, seria essa: toda empresa ela cresce mais rápido quando o empresário para de copiar a estratégia aleatória e começa a resolver o gargalo certo dentro do próprio modelo de negócio. O produto precisa de margem, caixa, marca e recompra. Serviço precisa de pessoas, processos, padrão e liderança. Educação precisa de confiança, autoridade, prova e recorrência. E software precisa de produto, ativação, retenção e melhoria contínua. Todos eles precisam de gestão, marketing, vendas trabalhando juntos. E agora eu quero que você faça uma coisa. Comenta aqui embaixo qual é o tipo da tua empresa, se é produto, serviço, educação e software. E comenta também qual é o principal gargalo que está travando teu crescimento hoje. Eu vou ler cada comentário e posso gravar uma próxima aula só diagnosticando os gargalos mais comuns das empresas de vocês. Se esse vídeo fez sentido, se inscreve no canal porque aqui eu vou te mostrar como crescer empresas com mais gestão, marketing, vendas e menos achismo. E lembra, tá? Dono que não cria sistema vira o teto da própria empresa. Clica no gostei, se inscreve no canal e vamos acelerar.